Olá, eu sou a Lucinéia, estou aqui hoje compartilhando mais um pouquinho da minha rotina. Esse dia aí era o segundo dia de trabalho de 2026, é 4 de fevereiro, quarta-feira. Eu havia acabado de chegar na escola e eu fui preparar algumas coisas que eu precisava mandar para a pedagoga imprimir, né? Porque no dia seguinte já ia começar efetivamente o trabalho com os alunos, né? Então ali eu liguei o computador, tava meio lento, por isso que eu fiquei ali meio pensativa, mas eu consegui organizar as aberturas dos cadernos de língua portuguesa, matemática, ciências e arte, que são as disciplinas que as regentes trabalham, né? E eu fiz aquela cara ali porque tava bem lento, mas no fim deu tudo certo. Organizei também algumas atividades já de língua portuguesa, matemática, para deixar preparado, né, para os próximos dias. Precisa chegar na sala, conhecer os alunos e ver a dinâmica, né, a produtividade, como é que é, mas já é bom ter algo pronto. Aqui eu estava colocando o TNT na parede do meu lado da sala para fazer o mural. Uma amiga tinha me ajudado a pregar lá na parte de cima, ela segurou e eu preguei, porque tem que ser com um grampeador de parede, daquele grande, né? Aí a gente tinha feito isso. Aí, como sobra um tecido bem grande ali, algumas vezes eu já coloquei por trás e grampeei tudo junto, mas acho que fica um excesso de tecido. Aí, dessa vez eu quis cortar e quase que eu cortei demais, mas depois eu consegui grampear. Fui cortando ali, deixando só uma bordinha, né, para eu dar o acabamento embaixo. Claro que não fica uma coisa maravilhosa, né, porque condições de trabalho, né. É uma parede ali esqueci o nome, mas vocês estão vendo que não é uma parede lisa. E aí tem umas madeirinhas ali que a gente usa para pregar, né. Mas a gente vai fazendo o que pode com aquilo que tem, né. Vai fazendo ali com capricho, mas dentro de certas condições. Ali já é uma outra fase, já eu havia cortado tudo e estava grampeando. E essa grampeadeira que a gente fala, né, que é um grampeador de parede, acho que é assim que fala. Ela é pesada, assim, parece que a hora que a gente grampeia dá medo de furar o dedo ali. Mas com cuidado, com jeitinho, a gente vai fazendo e acaba dando tudo certo. Ali, depois eu falei que eu tinha cortado demais, né? Mas não havia cortado demais. Só que daí eu tive que segurar bem, fazer umas dobrinhas e pregar por baixo ali. Por isso que eu tô agachada. Mas deu tudo certo. Aí uma hora eu tentei colar uma parte lá atrás com cola instantânea, mas não deu certo. Aí pensei um pouco, né? E continuei grampeando. Aqui eu já estava mostrando os cartazes que eu havia colocado, ó. O do calendário e o de parabéns. Olá, estou aprendendo a gravar na correria. Agora faltam 4 minutos para 1 da tarde, que é o horário que a gente tem que ir lá recolher as crianças. Vou só registrar então aqui que hoje é o primeiro dia de aula e vou mostrar só o caderno que eu comprei para ser o meu diário. Achei essa capinha aqui muito nostálgica e aí escolhi esse daqui. Depois eu mostro com mais detalhes em outro vídeo, sei lá, mais pra frente. Aí algumas atividades já deixei organizadas e de leitura para hoje nós vamos ler o clássico Chapeuzinho Vermelho, que é um livro que a maioria das crianças agora no segundo ano já conhecem, né? E a maioria gosta e é uma história que eu gosto muito. Então leremos esta hoje, tá bom? Depois vamos ver o que eu vou conseguir gravar hoje, tá? Até mais. Um dia sua mãe lhe entregou uma cesta dizendo: coloquei aqui bolo, pudim e manteiga. São para sua avó que está doente, mas vá direto para a casa dela, está bem? E não fale com ninguém.
Chapeuzinho Vermelho estava feliz e saltitava pelo caminho cantando uma alegre canção. A vovó morava sozinha em um chalé no meio da floresta e ela teria que andar bastante. No meio do caminho, no meio do caminho, o lobo mau viu a menina. Ele resolveu se fingir de amigo para enganá-la. Aproximando-se, puxou conversa. Olá, o que você está fazendo por aqui? Perguntou. Vou visitar a minha vovó que está doente, senhor, respondeu ela muito educada. Onde mora sua avó? Ele quis saber. No meio da floresta, senhor, num chalé perto do rio, contou. Esquecida das recomendações da mãe, Chapeuzinho Vermelho ficou conversando com o lobo. E isso deu a ele uma ideia. Amanhã a gente vai descobrir que ideia que foi. Ali, então, já estava à noite, eu já estava em casa, havia acabado o primeiro dia de aula de 2026 e eu estava ali organizando os registros, né? Registrando o que eu fiz. A gente recebe algumas fichas ali para chamada e conteúdo nos primeiros dias, porque no início do ano nós ainda não temos acesso à plataforma, né? Nosso livro chamado online. Então, nós estamos registrando por enquanto no papel. Eu ainda não fiz uma coisa que eu quero fazer, mas neste fim de semana provavelmente eu farei. Ou então na semana que vem. Vou ver ainda como é que vai ser a vida aqui. Mas eu vou já deixar tudo digitadinho certo e aí quando abrir a plataforma para nós, eu só colo, né? Porque o segredo para nossa vida dar certo é deixar tudo organizado dia por dia, né? Daí a nossa rotina acaba ficando mais leve. Como em qualquer outra função, né? Não deixar o trabalho acumular. Ó, atenção aqui que eu vou falar mais uma vez, ó. Vocês vão pegar a capinha, a aberturinha do caderno e vão colocar o nome de vocês aqui nessa linhazinha. Depois que colocou o nome, vai colorir bem bonito pra gente fazer, então, a aberturinha do caderno de matemática. Entendido? Vou só então finalizar o vídeo de hoje, sexta-feira, 6 de fevereiro. Hoje foi o segundo dia de aula, agora já é noite, já estou em casa. Vou só finalizar aqui então falando que foram 2 dias bastante intensos, mas bons e produtivos. Ontem foi mais trabalhoso porque, como é o primeiro dia, tem coisas que a gente precisa fazer, né? As crianças precisam se apresentar, nós precisamos recolher todos os cadernos deles e separar. Então, além da gente ter que atender eles, a gente tem que fazer esse trabalho de organização. Mas daí consegui fazer isso ontem, aí hoje nós já estávamos com os caderninhos separados. Ontem nós fizemos a organização do caderno de arte deles, fizemos a aberturinha, eles colocaram o nome, coloriram, e hoje fizemos isso no de matemática. Já fizemos também uma atividadezinha simples, assim, de revisão de matemática. Terminamos uma leitura que nós iniciamos ontem, e de forma geral, as impressões que eu tive sobre a turma é que é uma turma tranquila de comportamento, pelo que eu vi até agora, né, nesses 2 dias. Em relação à turma do ano passado, é uma turma bem mais tranquila. Em termos de aprendizagem, hoje eu consegui fazer uma sondagem coletiva. Obviamente que o ideal nos próximos dias, né, farei uma sondagem individual, mas apenas para que eu tivesse uma primeira impressão, porque a gente sempre fica com essa curiosidade de saber sobre os níveis de escrita, né? Como que eles estão nas hipóteses de escrita. Então, pelo que eu observei, ele tem 4 ou 5 crianças pré-silábicas, mas temos vários com noções sonoras já bem desenvolvidas, então silábicos com valor e alguns silábicos alfabéticos. Fiquei bem contente com essa primeira impressão.
e penso que será um ano bastante produtivo. São 27 alunos na lista, um deles foi transferido, mas aí um outro que não estava na lista, né, e aí eu pedi para conferirem e ele é da minha sala, então ele não estava na minha lista inicial, mas como um foi transferido, ficou no lugar daquele outro, então são 27 crianças. Ontem e hoje foram 23, os mesmos 23 que foram ontem foram hoje também. Então, os outros 4 ainda eu não... Quer dizer, um deles eu acho que eu conheço, assim, de nome, e os outros 3 ainda não conheço. Mas é isso, então, são 27 crianças, 23 que compareceram. Eu tive uma ótima impressão da turma. Acho que faremos um bom trabalho esse ano. Para quem assistiu até aqui, muito obrigada. Fiquei muito feliz em compartilhar essa experiência para deixar registrado aqui. Não sei como que vai ficar o vídeo, porque eu fui gravando coisas aleatórias, porque quando a gente está com as crianças, não é sempre que a gente consegue gravar, né? É bem corrido. Mas é assim mesmo. E assim, hoje foi menos trabalhoso, porque eu já estava com os materiais organizados, aí eu consegui trabalhar mais com eles, mas foi um pouco mais cansativo porque estava muito quente. Então foram 2 dias bem intensos, mas 2 dias muito bons, estou bem animada. Para quem assistiu até aqui, muito obrigada. Não sei como é que vai ficar o vídeo, porque eu gravei umas coisas com o celular na horizontal e outras na vertical, mas o importante é que eu consiga deixar registrado. Para quem assistiu até aqui, muito obrigada pela atenção e em breve trarei mais vídeos como este.